Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós vamos retomar aqui o estudo. Obrigado, Maza. Nós vamos retomar aqui o nosso estudo do Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos aqui acompanhando a descrição do Sanatório Esperança, esse hospital, essa instituição, criada por Eurípides Barçanufo, ali por volta das décadas de 1930, 1940, e hoje, naquele momento, era dirigida pelo Dr. Inácio Ferreira, o espírito que trouxe várias psicografias através do Carlos Bacelli, que nós já acompanhamos. Valeu, Brás. Bom dia, Marião. Então, nós acompanhamos no primeiro capítulo uma conversa, uma pequena palestra trazida pelo Dr. Bezerra de Menezes, acompanhado por Filomeno de Miranda e outros trabalhadores do hospital, falando sobre a aplicação da justiça e da dor. Uma palestra bastante instrutiva que nós acompanhamos, vendo ali em especial o trabalho de regeneração, mais especificamente para aqueles que eram espíritas quando encarnados e na desencarnação viviam, infelizmente, ali as dores da coleta dos frutos, infelizmente, mal plantados. Nesse capítulo 2, o Sanatório Esperança, o Filomeno, conversando com o Dr. Inácio Ferreira, acompanhou um pouquinho sobre a história daquela instituição. Nós vimos no nosso encontro passado um pouco da biografia do Eurípides, e aqui também nesse livro o Dr. Inácio Ferreira conta um pouquinho da história do Eurípides, especialmente no trabalho que ele fazia quando encarnado na fundação de um hospital de saúde mental para o acolhimento de pessoas diversas, mas fazendo um tratamento essencialmente espiritual, não um tratamento médico, porque Eurípides não era médico, embora tivesse ali a orientação, a assistência desses profissionais. Mas ele tratava exatamente ali, principalmente, do trabalho espiritual, do trabalho mediúnico. Contava um pouco da história, do objetivo do hospital, porque quando encarnado, Eurípides trabalhava com essas pessoas com doença mental, e aí quando desencarnado ele também via a legião de pessoas que sofriam, que padeciam dessa dificuldade, desses transtornos. Mais especificamente também, quando aqueles que sofriam no plano espiritual traziam transtornos provocados, primeiro, por processos obsessivos, e segundo, por desvirtuamento das faculdades mediúnicas, aqueles que eram médiuns, especialmente tendo conhecimento sobre a imortalidade, sobre a importância dessa faculdade, mas que, ou por tendências naturais, por tendências pessoais, ou por influências, acabavam falindo e chegavam ao plano espiritual, trazendo ali transtornos de extrema gravidade, inclusive ali apresentando até mesmo um estado de loucura muitas vezes. Então eles eram conduzidos quando oportunamente, quando era oportuno, porque o espírito precisava apresentar condições para iniciar um tratamento. E nós já acompanhamos, inclusive, com André Luiz, nas expedições que ele fazia, nas caravanas que ele trabalhava, em algumas esferas do plano espiritual, ele via ali que essas caravanas saíam recolhendo, saíam ali auxiliando alguns espíritos que apresentavam condições para isso. Aqui a gente não vai questionar se todos poderiam ser auxiliados ou não, porque é uma questão técnica, e isso quem avalia são aqueles espíritos. Mas alguns apresentavam condições e outros não. Inclusive o próprio André Luiz, como nós acompanhamos já na sua história, lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, ele mesmo ficou durante tanto tempo naquela condição no plano espiritual, e somente no momento em que ele apresentou condições é que ele foi então assistido, embora estivesse ali sendo acompanhado pela sua mãe, que vivia ali em esferas mais elevadas. Mas ele ficou praticamente 8 anos naquela condição no plano espiritual, até o momento em que ele realmente estava pronto para ser assistido. E assim então nós vamos acompanhar em várias outras situações essas expedições que saíam em busca de pessoas já, isso pela própria misericórdia de Deus, de Jesus, que olhava
por todos esses espíritos, né? A própria Maria, né, mãe de Jesus, que também acompanhava principalmente espíritos que haviam desencarnado pelo suicídio. Então, levava ali aqueles que já estavam em condições, porque esse sofrimento no plano espiritual é parte do processo expiatório que eles estão vivendo. Então a dor, muitas vezes, ela precisa ser uma dor experimentada para que ela possa despertar a consciência e a partir dali o espírito começar a ser auxiliado. Então Eurípides, observando tudo isso e vendo a quantidade de médiuns, principalmente, que haviam sido que tinham se desvirtuado quando encarnados, se apresentavam no plano espiritual, e ele então solicitou aos espíritos superiores que levaram essa solicitação ao próprio Jesus para que fosse então fundada uma instituição. Ela foi fundada num lugar distante das colônias tradicionais, aí a gente vai falar de questões dimensionais, mas ela foi posicionada num lugar bastante arborizado, num lugar distante das grandes movimentações, para que a própria natureza também ali oferecesse condições para a absorção dessas vibrações negativas, e isso favorecesse o tratamento de todos eles. Esses pacientes apresentavam condições das mais variadas, né, nas patologias do campo mental, mas não apenas do diagnóstico feito aqui no mundo físico, mas do diagnóstico feito no plano espiritual, que trazia ali nuances, trazia ali condições que não eram percebidas e que não são ainda percebidas aqui no mundo físico, por falta, né, de capacidade das nossas ciências terrenas adentrarem nos mistérios do espírito, nos mistérios da mente mais profunda. Então ali nós vamos encontrar espíritos enlouquecidos, transtornados, espíritos fechados em monoideias, né? Então todos eles sendo assistidos. Filomeno coloca uma questão interessante. Primeiro, no campo da sexualidade, né? Qual é exatamente ali o grau de interferência que essas energias desequilibradas afetam médiuns em especial. Aí então o Dr. Inácio comenta que sexologistas que trabalham no plano espiritual analisam, acompanham e trabalham também no tratamento desses espíritos, né? E daí que nós veremos na próxima obra que nós vamos estudar, o livro Sexo e Obsessão, estudando esse ponto mais especificamente a partir dessa perspectiva espiritual. E depois também ali trazendo outras informações, o Filomeno também questiona se os espíritos que estão ali como prisioneiros, estão ali como sendo reclusos naquele hospital. Se não haveria situações em que os espíritos abandonassem o tratamento. E a resposta do Dr. Inácio foi afirmativa, dizendo que, primeiro, eles não são ali reclusos, ali o espírito está por vontade própria, e acontece de muitos espíritos abandonarem e retornarem às esferas inferiores, ou mesmo aqui, interferindo no mundo material, vivendo essa relação mais estreita de desequilíbrio com aquelas mentes com as quais eles se alinham. Então esse ponto também foi observado. Aqui agora entrando, né, no nosso tema de hoje, ele traz um esclarecimento importante, porque o hospital ele foi fundado juntamente com grandes estudiosos da saúde mental que viveram profissionalmente aqui no plano físico e que agora no plano espiritual começaram então a se aprofundar nesse conhecimento. Então eram psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas de um modo geral, além de grupos paramédicos que estavam ali auxiliando no tratamento e acolhendo esses espíritos que eram resgatados e depois ali encaminhados para os vários setores que o hospital apresentava. E ele diz assim para nós agora, entrando aqui no nosso tema, ele diz assim: aqui, além do Ministério de Recuperação de Pacientes Mentais, em razão da sua especialidade, muitos candidatos a reencarnações como futuros psicoterapeutas e estudiosos da alma, conforme a visão das modernas doutrinas transpessoais, vêm fazendo estágio a fim de adquirir conhecimentos para lidar com os problemas volumosos da obsessão, dos transtornos psicológicos e das psicopatologias que se apresentam cada vez mais dominadoras na sociedade contemporânea. Então, nós paramos nesse ponto, e aqui vale um comentário, né, que, primeiro, que o hospital ele tinha por objetivo acolher esses espíritos que se apresentavam doentes com esses transtornos, para que eles pudessem ser preparados para uma nova reencarnação,
tendo novas oportunidades de crescimento. Esse era um ponto. Segundo, o hospital era um hospital-escola e muitos desses futuros profissionais da saúde mental, se preparando no plano espiritual, estagiavam nessa instituição. E esse estágio era exatamente para acompanhar muitos desses pacientes para entender exatamente as causas, as consequências, a forma como a patologia se desenvolvia, os tratamentos que eram apresentados, para que quando encarnassem então, tivessem esse conhecimento já numa condição latente, para que viesse depois a aflorar no momento em que os estudos, o exercício da profissão começasse então a acontecer. E aqui é bacana a gente fazer ali uma análise, né, como acontece a programação reencarnatória. O espírito então se prepara no plano espiritual para uma reencarnação, e aí então ele reencarna, aí nós vamos ver então aquela criança que vai crescendo, que vai se instruindo, vivendo ali aquela rotina natural de todos nós que encarnamos, até o momento em que ele começa a alcançar aquele estágio em que as tendências começam a aflorar. E nesse caso, as tendências mais nobres, né, as tendências da profissão, onde o jovem, por exemplo, né, sonha em ser médico, e aí depois, durante a universidade, ele começa então a buscar ali aqueles conhecimentos, né, que ele tem tendência, e nesse caso ele se forma então na psicologia, na psiquiatria, exerce ali a psicoterapia, e aí então e outras áreas, né, da saúde mental, inclusive muitos desses futuros profissionais acabam reencarnando, inclusive trazendo novos diagnósticos, trazendo ali o entendimento sobre essas patologias, porque aquilo que foi aprendido no plano espiritual começa agora a se manifestar durante o mundo físico. E é aí que nós vamos encontrar, né, tantos cientistas que vão dizer, né, nossa, ele descobriu alguma coisa aqui no mundo físico. Na verdade, aquilo que ele estava fazendo fez com que aquele conhecimento já, né, que estava ali adormecido, começasse a ser colocado em prática. E aí, então descobre algo que para a humanidade terrena é algo novo, mas que no plano espiritual já vinha sendo estudado pela própria condição de estudar o espírito e não o indivíduo naquele momento, e portanto tendo conhecimento mais profundo, né? E aqui que a gente observa, por exemplo, esses estagiários, a fim de adquirir conhecimentos para lidar com problemas volumosos da obsessão, e para você estudar a obsessão, naturalmente é necessário que você tenha o conhecimento sobre a realidade espiritual. Se você ignora o mundo espiritual, pelo fato das ciências terrenas não terem condições de comprovar a existência do mundo espiritual, a obsessão, portanto, acaba sendo também ignorada, já que a obsessão é uma condição, uma consequência natural da presença da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí então nós vamos encontrar profissionais que já começam a olhar por uma perspectiva diferente, muitos deles inclusive tendo a oportunidade de exercer a profissão sob a experiência e o conhecimento do mundo espiritual, através, por exemplo, do espiritismo. É que nós vamos encontrar então, né, inclusive a gente já lembrou sobre isso, a Associação Médico Espírita foi criada aqui no Brasil, por exemplo, por profissionais da área de saúde mental que eram espíritas. Então eles acabaram, vamos estudar então os transtornos mentais, mas ao mesmo tempo sem ignorar as influências espirituais. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, lá no final do século XIX, começo do século XX, ele escreveu sobre a obsessão sobre o novo prisma. Então ele escreveu esse livro e depois no mundo espiritual ele continuou exercendo a sua profissão. Assim como outros também, o próprio Dr. Inácio Ferreira, o próprio Eurípides Barçanufo, Filomeno de Miranda, que estudavam, nesse caso, a doutrina espírita, estudavam as influências espirituais e no plano espiritual deram continuidade nesse conhecimento, ou atuando ou fundando instituições ou fazendo pesquisas mais profundas. Então cada um desses nomes que nós vimos são espíritos envolvidos nesse estudo da obsessão, cada um ali dentro da sua área de conhecimento, a sua área de ação. Então além da obsessão, que por enquanto é ignorada pela nossa ciência terrena, mas que naturalmente, conforme nós aprofundemos os nossos conhecimentos sobre o plano espiritual, esse conhecimento começa então a se infiltrar em todas as áreas da nossa sociedade. A partir do momento em que nós conhecemos o mundo espiritual,
nós teremos uma mudança de pensamento, de entendimento na área, por exemplo, pedagógica, na área de sociologia, na área da espiritualidade, da religião, nas áreas da ciência. Então, quer dizer, entender o mundo espiritual é inevitável que nós tenhamos essa nova visão, essa tendência. Então, por exemplo, todos nós que somos espíritas hoje, é muito natural que durante o exercício de nossas profissões, no exercício de nossas atividades, nós não vejamos apenas pessoas e situações que nós estamos lidando, mas nós vemos ali a questão da imortalidade, a ideia da reencarnação muito presente. Então, no caso de um psicólogo espírita, ele naturalmente vai ver aquele paciente como um ser encarnado. E vai também, respeitando ali os limites da sua profissão, inserindo práticas que vão tratar o indivíduo como espírito, considerando as suas obsessões, considerando a sua reencarnação, considerando as suas tendências de existências anteriores. Então, tudo isso são elementos que vão se juntando quando, então, aquele profissional, aquela pessoa começa a ter essa visão. No caso de um professor espírita, por exemplo, vendo ali naquelas crianças espíritos em processo de desenvolvimento, que precisam ali conter as suas tendências, adquirir conhecimento, serem bem direcionados. Era o caso, por exemplo, que Eurípides, que fundou aquela escola que nós conhecemos, o Colégio Allan Kardec, onde ele tratava aquelas crianças, aqueles alunos, como de fato espíritos que eram. Então nós vemos assim que como tudo isso muda, assim como administradores, juristas, políticos, filósofos, etc, etc. Então aqui, esses estagiários aprendiam então sobre obsessão, muitos deles vinham de filosofias espiritualistas que não consideravam a reencarnação e a obsessão como uma realidade, como é o caso das religiões tradicionais, lá passavam a desenvolver essa nossa visão, essa nova visão. Então o fato dele ser um espírito desencarnado não quer dizer que ele tenha um entendimento sobre todos esses mecanismos que afetam a todos nós, né, na realidade espiritual, tanto encarnado como desencarnado. Transtornos psicológicos e das psicopatologias. Então esses transtornos e essas psicopatologias, como eu comentei com vocês, elas passam então a ser compreendidas por uma nova perspectiva. Daí então nós vamos ter novos diagnósticos, novos tratamentos, novas abordagens. E aqui tudo isso, então, infelizmente, afetando a nossa sociedade. Tanto é assim, como eu comentei com vocês, como naquela época a Associação Médico-Espírita foi fundada por profissionais da área de saúde, especialmente psiquiatras, natural que hospitais psiquiátricos espíritas também começassem a ser fundados. Aqui perto de casa, por exemplo, tem o João Evangelista, que é um hospital espírita. E nós vamos encontrar vários outros hospitais com essa mesma característica. De tratar o paciente dentro da medicina tradicional, mas ao mesmo tempo inserindo abordagens, considerando o indivíduo como um ser espiritual, muitas vezes sob influência de processos obsessivos. Então, além da medicação, das terapias, também a evangelização, por exemplo. O tratamento da fluidoterapia sendo aplicado, observando o indivíduo se ele tem a mediunidade ou não ostensiva para desenvolver um tratamento mais específico, mas cumprindo aquilo que é natural, né, dentro da prática médica tradicional, mas acrescentando esses elementos, sem, na verdade, né, fazendo com que esses dois caminhos sigam de uma forma harmônica, sem que a espiritualidade interfira nas práticas médicas e sem que as práticas médicas limitem as práticas espirituais. Então, para isso tudo é necessário que os profissionais tragam essa nova visão. Então, hoje nós temos a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, a Associação Médico Espírita, e todos esses profissionais trazem também esse componente espiritual nas suas abordagens. Por outro lado, segue aqui para nós, nobres pioneiros da hipnose, como dos estudos da histeria, da psiquiatria, da psicanálise e de outras doutrinas correlatas, visitam com certa constância o respeitável sanatório para colher dados e aprimorar conhecimentos, alterar ou aprofundar informações que ficaram paralisadas quando deixaram o corpo carnal na Terra. Então, aqueles profissionais, aqueles cientistas, aqueles expoentes dessa área, começavam então agora
a visitar esse hospital. Assim como nós temos também pelo mundo afora, lembrando que quando nós falamos do Sanatório Esperança, que fica aqui no Brasil, numa determinada região, nós não vamos desconsiderar que existem outras instituições espalhadas pelo mundo afora, com o mesmo objetivo de tratar espíritos que trazem esses transtornos. Então a gente vai falar daqui do nosso tratamento espiritual, como também de outros lugares pelo mundo afora. Então ele coloca de Thomas Willis, o psiquiatra inglês do século XVII, Philippe Pinel, olha o Pinel aí, né, Pinel ali que era, né, um psiquiatra brasileiro que fundou, um psiquiatra no Brasil, que fundou, né, um manicômio, na época, né, era um sanatório. Mesmer a James Bright, de Willem Gresinger a Kraepelin, a Charcot, a Freud, a Jung, apenas para nos referir a alguns dos cultos visitantes, muitas aulas têm sido ministradas e debates são estabelecidos para que se encontrem os melhores métodos terapêuticos para a imediata aplicação, não apenas nos internos, como em favor dos viandantes da Terra, especialmente considerando a fragilidade das forças morais de muitos candidatos ao equilíbrio e à fidelidade aos postulados do dever quando mergulham na carne. Né? A Angelina lembrou aqui, né, hospitais espíritas do Nordeste, né, então são, né, tratamentos dos mais variados, e todos eles ali focados principalmente nessa área da saúde mental. E é curioso a gente saber, por exemplo, que o Filomeno, né, o Dr. Inácio Ferreira, na verdade, trouxe para nós esses nomes, né, vários desses nomes, alguns a gente conhece, outros a gente não conhece, pelo fato de não fazer parte, né, do nosso universo, do nosso exercício profissional ou acadêmico, por exemplo. Então, esses nomes, Thomas Willis, Philippe Pinel, Mesmer, Bright, Gresinger, Kraepelin, Charcot, Freud, Jung e tudo mais. Então, esses espíritos, eles não vão apenas visitar esses hospitais para colher informações para o crescimento pessoal e simplesmente arquivar esses dados. Esse conhecimento depois ele é propagado. No caso, por exemplo, de futuros médicos em reencarnações que estão sendo programadas. Estudam, como nós vimos aqui no caso daqueles futuros médicos, futuros terapeutas, que estavam estudando, estagiando no sanatório. Há o desdobramento daqueles que já estão vivendo aqui no mundo físico, mas que em desdobramento, pelo merecimento, pela capacidade, vão até o mundo espiritual fazer essas atualizações e esses estudos de uma forma contínua. Quando nós falamos, por exemplo, de um congresso espírita, é muito natural que nós encontremos ali uma grande quantidade de espíritos, sejam eles espíritos que auxiliam no desenvolvimento do trabalho e da propagação da doutrina espírita, sejam espíritos que vão se aproximando ou sendo conduzidos para serem acolhidos. Só abrindo um parêntese, né, nós tivemos alguns depoimentos a respeito do filme Nosso Lar, que estreou na semana passada, e muitos médiuns presentes, né, relatavam, tendo ali uma percepção mais aguçada, sobre as condições vibracionais, sobre a quantidade de espíritos presentes, a quantidade de espíritos que eram conduzidos para postos de socorro que eram montados perto das salas de cinema, para que eles pudessem ser recolhidos e depois conduzidos para outro local. Então nós vemos assim no caso de um cinema, nós vemos no caso de um congresso, a quantidade de espíritos que estão ali para serem atendidos e terem ali uma melhor compreensão da doutrina espírita. Estou trazendo para vocês essa visão, porque quando nós falamos, por exemplo, de um congresso médico, ou de um congresso em qualquer outra área, mas especialmente aqui no nosso caso, um congresso médico, um congresso de psicologia, nós vamos então imaginar a quantidade de médicos e profissionais, especialistas, digamos assim, do plano espiritual que estão presentes ali, auxiliando no desenvolvimento do trabalho, inspirando novas ideias, auxiliando na condução dos temas que são apresentados pelos congressistas, ou para os congressistas, né? Então nós vamos encontrar essas mesmas influências acontecendo também aqui dentro dessas áreas, não apenas espírita. Se nós pegamos ali um evento de grande porte evangélico, e eu sempre me lembro, quando se fala desses grandes eventos, quando nós tivemos aqui, né, talvez ali teria sido o primeiro evento internacional que o Papa Francisco
participou logo depois da sua nomeação, quando nós tivemos aquele encontro mundial da juventude aqui no Brasil. E a gente começa a imaginar, né, a quantidade de espíritos que estavam ali presentes, auxiliando no desenvolvimento daquele trabalho, embora direcionado para católicos, e isso não faz nenhuma diferença para o plano espiritual, estavam ali auxiliando no acolhimento de jovens, na inspiração, no trabalho feito para que aqueles jovens tivessem ali uma visão mais clara da realidade espiritual, o desenvolvimento dos seus valores, o auxílio que o próprio Papa e toda a sua comitiva acabavam recebendo para que aquele trabalho fosse bem cumprido. E isso vai acontecer em todos os ambientes aqui do plano físico, onde o amor e a boa intenção estejam ali presente. Então os espíritos estão ali assistidos. Se nós, que temos aqui o nosso pequeno grupo, já temos aqui a nossa assistência, imaginemos um trabalho com essa dimensão. Então eu quero dizer para vocês que esses profissionais, esses nomes que foram citados, esses expoentes que estudam no plano espiritual, certamente pegam esse conhecimento e procuram transmitir aos encarnados aqui para que essas ideias também se propaguem. E por isso que é muito interessante a gente perceber que isso acontece de uma forma absolutamente ignorada pela grande maioria dos encarnados. Imaginemos quando nós tivermos, de fato, um entendimento da relação entre mundo físico e mundo espiritual, quando isso ficar claro para nós, o modo como esses eventos serão conduzidos, independente do tema que vai ter. Quando nós tivemos, por exemplo, um evento como o G20, o Encontro Mundial dos 20 países mais ricos do mundo. E ali nós temos os líderes representantes dessas nações. Imaginemos os espíritos que estão ali presentes para inspirar e auxiliar na condução desse trabalho, porque esse grupo do G20, por exemplo, é aquele grupo que vai liderar o nosso planeta em termos de desenvolvimento econômico. Quando nós temos ali esses eventos ecológicos, como vai acontecer aqui no Brasil, como já aconteceu, né? Eco 92 que a gente lembra, e outros eventos pelo mundo afora, quantos são os espíritos presentes ali, ajudando no desenvolvimento desse trabalho para despertar a consciência da sociedade planetária. Então por isso que esses médicos, esses cientistas que atuam no plano espiritual, não atuam simplesmente para adquirir conhecimento e guardá-los para si próprio, mas para transferir de alguma forma para todos nós aqui encarnados e desencarnados através de recursos mais variados, desde a influência num congresso até ali as instruções de desdobramento ou a influência, a inspiração direta num determinado cientista. E é muito bonito a gente ver como as coisas acontecem. O que a gente acha que nós estamos aqui sozinhos e isolados, vivendo um dia depois do outro, nós nem imaginamos a intensidade da presença desses espíritos ajudando no desenvolvimento do nosso mundo. Muito bacana isso, né? Vamos em frente. Muitos daqueles mestres do passado que contribuíram para alargar o conhecimento em torno da psique humana, davam-se e dão-se conta agora, ante o espetáculo truanesco e grandioso da vida em triunfo sobre a transitoriedade da matéria, da sabedoria incomparável de Jesus, quando conclamou as criaturas ao amor e à compaixão, à conduta reta em favor da vida futura, indestrutível, conforme o demonstrou em sua própria ressurreição. Outros sim, muitos deles não conheceram o trabalho incomum de Allan Kardec, especialmente no que diz respeito às psicopatologias por obsessão, igualmente tratadas por Jesus, e raros que poderiam haver pesquisado o valioso contributo do mestre lyonês, não o fizeram por preconceito acadêmico, e tudo quanto ignoravam nessa área, preferiram situar nessa área no verbete ocultismo pronunciado de maneira depreciativa. O próprio Mesmer, a gente vai lembrar, para quem não conhece, Franz Anton Mesmer, né, ele é um austríaco, se eu não me engano, lá no século XVIII, 1700 e alguma coisa, tem até um filme, né, Magnetismo Animal, que conta a história dele, que talvez vocês achem no YouTube. Magnetismo Animal Mesmer. Então é um documentário, é um filme, na verdade, que conta a trajetória dele. E nessa trajetória
fala para ele que ele então passava a aplicar esse magnetismo animal em pacientes principalmente com transtornos mentais. Tem até o caso de uma personagem que era uma paciente que ficou cega por um bloqueio mental que ela teve, por um transtorno que ela vivenciou, e Mesmer a curou através do magnetismo. E aí surgiram outras práticas, como no caso, por exemplo, da hipnose, que trabalhava naquela parte de catalepsia, naquela parte de letargia e tudo mais, e ele acabou sendo criticado, apontado como louco pelos seus pares, né, que eram também médicos naquela época. Então esse documentário mostra bem isso. E muitos desses médicos, após a desencarnação, passavam então, embora trouxessem ali aquele conhecimento nessa área, o mesmo processo que André Luiz vivenciou. Porque André Luiz chegou no plano espiritual dizendo: eu sou médico, estou pronto para ajudar. E a resposta foi: a sua medicina não funciona aqui, você vai ter que aprender tudo de novo. Então, o único benefício maior, né, o real benefício que André Luiz apresentou era a vontade de continuar sendo médico. Porque a sua medicina, em termos de anatomia, era relacionada com o corpo físico. Mas a medicina que ele passou a estudar no plano espiritual era uma medicina completamente diferente. Mas a sua predisposição à medicina fez com que ele, então, encontrasse ali condições de continuar estudando, reaprendendo e tudo mais. E muitos desses médicos aqui que o Dr. Inácio comenta eram médicos que viviam essencialmente a realidade material, ignoraram o trabalho que Kardec fez. Colocou, por exemplo, ali que o espiritismo fazia parte do ocultismo, como foi colocado ali. Só que esse ocultismo é de uma forma depreciativa. Ah, isso aí é ocultismo, é coisa de gente maluca. E passaram a aprender isso tudo, bom dia, Fabi. Passaram a aprender, embora ele tivesse um entendimento sobre a sua área de pesquisa no plano espiritual, passaram agora a aprender o básico do espiritismo. Como nós tivemos, né, muitos amigos que estudam conosco aqui no plano espiritual, estão ali iniciando o entendimento sobre a doutrina espírita e se tornam estudantes como todos nós, para que a partir desse conhecimento passem não apenas a compreender a realidade espiritual, mas passem também a exercer as suas atividades a partir dessa nova perspectiva. Então, por isso que a gente tem o plano espiritual, nós devemos ter ali uma série, né, uma quantidade enorme de escolas básicas de espiritualidade. Porque ou desencarnam levando os seus preconceitos a respeito, né, trazendo ali a ciência terrena, a visão materialista como única referência, ou trazem, bloqueados pelos seus dogmas, uma visão limitada sobre o mundo espiritual. E aí então há a necessidade de fazer toda essa mudança, esse ajuste para esse novo entendimento, para o seu próprio desenvolvimento e, como eu comentei, também para se desenvolverem nas áreas de atuação que eles desejam dar continuidade. E ele continua aqui para nós. Algumas das tentativas terapêuticas de que foram iniciadores esses visitantes e ilustres médicos agora são aqui aplicadas com eficiência pelo fato de produzirem o efeito desejado no campo energético de onde procedem os fenômenos psicológicos e psiquiátricos. Sede, portanto, do ser integral e espiritual que somos todas as criaturas. Então olha que bacana, né? Então eles levaram o conhecimento que eles tinham, mas agora ele começa a ser aplicado de um jeito diferente. E mais uma vez, né, nós estamos tratando aqui de um sanatório, portanto de um hospital, que está fazendo tratamento dentro do campo da área da saúde mental. Nós podemos agora passar a expandir isso, e isso que é importante, a gente extrapolar as paredes, né, do ambiente onde a gente se encontra, de pensar, por exemplo, quantos são aqueles professores, pedagogos, estudiosos da educação que estudavam aqui no mundo, aplicavam seu conhecimento naquela formação básica dos alunos dentro de um sistema muitas vezes limitado e ultrapassado. Para quem é da área de educação aqui, por exemplo, pode ter uma ideia, né, das dificuldades que é implementar esse sistema que nós temos hoje, né? Os alunos são preparados para vestibular. Eu tenho até alunos, né, que estudam em algumas escolas, que a impressão que nós temos é que as escolas são moedores de carne.
Então o aluno tem que decorar a matéria, decorar, porque o terrorismo é, quando você terminar a escola, você vai prestar um vestibular para fazer a faculdade. Então os alunos são preparados para o vestibular, e não são preparados para a educação e conhecimento sobre as ciências do mundo, que era o que Kardec fez, lembra? Ele teve uma escola que ele fundou, e essa escola tinha ali o objetivo de fazer com que os alunos estudassem a metodologia de Pestalozzi, né, lá na Suíça, que era, na verdade, assim como Joana de Ângeles fala sobre o homem integral, esses, no caso Kardec, no caso Pestalozzi, o próprio Eurípides e outras escolas que foram fundadas, tinham o objetivo de ver o aluno integral. E não você encher a cabeça dele de informação, porque no final da reta, ele obrigatoriamente vai se deparar com aquele terror do vestibular. E aí nós pegamos esses mesmos profissionais, professores, pedagogos, etc., chegam no plano espiritual e começam a reavaliar os seus métodos, percebendo que é muito mais eficaz uma educação de acadêmica, naturalmente, mas para fazer com que o espírito tenha uma visão verdadeira e geral do mundo, do que simplesmente ser, né, colocado nesse moedor de carne desesperadamente ali para poder aprender. Pink Floyd, né, um dos seus clipes, né, ele vai falar, né, o Break the Wall, ele vai falar sobre aquela imagem, né, que tem ali as crianças caindo naquele moedor de carne. Porque é isso, né? Então nós mudamos isso tudo. A justiça acontece da mesma forma. Advogados, juristas, de um modo geral, promotores, aprendem aqui para trabalhar em cima de códigos terrenos. Quando chegam no plano espiritual, a visão muda totalmente, porque é uma justiça pautada numa justiça divina, numa justiça que Jesus ensina. E não apenas numa justiça, como acontece aqui no nosso mundo. Olha só quantas visões diferentes a gente muda quando sai de um ambiente e passa para outro. E assim outras tantas áreas também da mesma forma. Continuando aqui, então ele diz assim: não ignoramos, todos que aqui estagiamos, que qualquer tipo de enfermidade, né? Pois é, já pensou que legal, Angelina? Chegar no plano espiritual e você rever tudo isso, né? Então a própria pedagogia espírita, ainda assim essa pedagogia espírita, ela é muito limitada, porque embora ela tenha uma base doutrinária, ela é vista ainda por uma visão terrena, né? Para que você possa viver puramente uma pedagogia espírita ou uma pedagogia espiritual, você tem que estar no plano espiritual para ter esse entendimento. O que a gente faz aqui é tentar alcançar essa nova visão. Mas estarmos limitados no mundo físico é algo que dificulta bastante, né? Pois é. São ali propostas que estão surgindo, que têm esse objetivo de trazer, né, esse novo entendimento. E que, se Deus quiser, em breve vai ser implantado de fato aqui no nosso mundo. Muito bem, vamos seguindo, pessoal. Não ignoramos, todos que aqui estagiamos, que qualquer tipo de enfermidade tem no espírito a sua origem, em face da conduta mental, emocional e moral que ele experiencia, produzindo transtorno vibratório que se refletirá na área correspondente do corpo perispiritual e mais tarde no corpo físico. Então olha só, né? Então começa a entender. Conduta mental, emocional e moral que cada um de nós experiencia, acaba depois provocando um transtorno vibratório, porque a gente lembra, né? É a mente, o perispírito e o corpo. A mente produz uma tempestade. O perispírito sofre a ação, provocando essa grande turbulência vibracional, que acaba depois refletindo no corpo físico. E muitas vezes somatizado, né? O soma, a gente lembra, tem referência ao corpo físico. Quando nós somatizamos alguma coisa, nós transferimos para o corpo físico aquele transtorno vibracional, provocando doenças das mais variadas, desequilíbrios que muitas vezes a medicina trata com medicamento, e sendo que, na verdade, a origem está na mente. Por isso coloca aqui para nós, ó, qualquer tipo de enfermidade tem no espírito a sua origem, por causa da conduta mental, emocional e moral. Somente se agindo no mesmo nível e campo, propondo-se simultaneamente a mudança de atitude psíquica e comportamental do paciente,
pode-se aguardar resultados satisfatórios na correspondente manifestação da saúde. E a gente vai lembrar Emmanuel, né? Quando ele diz que não existem doenças, existem doentes. E para alcançar esse campo, né, nós temos essa nova área se desenvolvendo, chamada medicina espiritual. E essa medicina espiritual, ela ainda é vista hoje como algo relacionado com a crença, relacionado com fé. E mesmo assim, no caso, por exemplo, do Dr. Sérgio Felipe, aqui de São Paulo, né, que é estudioso de neurociências e tudo mais, ele conseguiu implantar a questão da medicina espiritual na faculdade de medicina aqui da Universidade, da Faculdade Federal de Medicina. Então tem uma cadeira que fala sobre espiritualidade, só que na verdade ela não trata do espírito em si, mas ela fala das pessoas e suas crenças, que devem ser respeitadas pelo tratamento espiritual. Então, quer dizer, é ali o embrião de um conhecimento mais profundo que vai se desenvolvendo. Mas ainda temos ainda muito a se desenvolver, muito a aplicar, para trazer de fato a medicina espiritual, vendo ali o espírito, e não apenas o espírito, mas o espírito imortal, com passado, presente e futuro, e a somatória dessas experiências que se manifestam naquele momento pontual da sua existência. E para poder fazer esse tratamento, é o caso que nós vamos encontrar novas e novas terapias que vão se desenvolvendo para poder trabalhar no espírito, incluindo, por exemplo, essa polêmica da regressão de memória. E a regressão de memória, ela vai além quando se transforma em terapia de vivências passadas. Porque aí, então você sai dessa existência e você busca a origem e a existência passada. Mas aí a gente vai entrar naqueles terapeutas que aplicam essa técnica a mesma experiência que Mesmer viveu no século XIX, século XVIII. Ele era tratado como fantasioso, alguém que desvirtuava a medicina, que era criticado pelos seus pares porque ele via algo que os outros não acreditavam. E a mesma coisa acontece hoje também. Né? A Juliana colocou por isso que hoje alguns profissionais utilizam um trabalho a partir da memória infantil, né? Quer dizer, a regressão de memória, que vai até esse limite da memória infantil. Mas a gente vai lembrar, por exemplo, né, que, deixa eu lembrar o nome do médico que escreveu, o doutor, o Brian Weiss, né? O Brian Weiss, ele era aquele psicólogo que estudou sobre regressão de memória até o momento em que uma das suas pacientes, fazendo uma regressão, chegou na infância, ultrapassou a barreira uterina e entrou numa encarnação futura, uma encarnação anterior. E aí ele escreveu o livro, né, Muitas Vidas, Muitos Mestres, e outras obras que falam sobre isso, trazendo ali as experiências de pacientes que regressaram a existências anteriores e encontraram origem dos seus transtornos. Mas ele foi muito criticado lá nos Estados Unidos, dizendo a mesma coisa, que ele estava desvirtuando a medicina, que tudo isso era fantasioso, etc, etc. Né? Mas aqui então, quer dizer, quando isso vai acontecer? Quando as nossas ciências passarem a abordar o espírito efetivamente. Vamos aguardar para ver. E segue então, encaminhando aqui para o nosso final. Novamente interrompeu a surpreendente explicação para prosseguir. Musicoterapia, prece-terapia, amor-terapia são as bases de todos os procedimentos aqui praticados, que se multiplicam em diversificados métodos de atendimento aos sofredores, conforme as síndromes, a extensão do distúrbio, a gravidade do problema. Olha só, hein? Musicoterapia, prece-terapia, amor-terapia, sem falar em fluidoterapia e outras terapias que a gente nem conhece, né? Me recordo quando a gente estava estudando o livro Memórias de um Suicida, e Camilo, então, ele contava, né, sobre as terapias que ele acompanhava, porque embora ele fosse um paciente do Hospital Maria de Nazaré, ele era também um repórter, digamos assim, relatando tudo aquilo que ele observava. E ali ele passava por determinadas câmaras terapêuticas, onde espíritos eram submetidos a tratamento de regressão de memória, tratamentos diversos que a gente nem faz ideia que existe. São os recursos do plano espiritual, diferentemente dos recursos limitados que nós temos aqui no mundo físico. Concomitantemente, as indiscutíveis terapias desobsessivas
recebem cuidados especiais, particularmente nos processos de vampirização, para liberar aqueles que submetem suas vítimas, internando-os logo depois para tratamento de longo curso, para cirurgias perispirituais de retiradas de implantes perturbadores que foram fixados no cérebro e prosseguem vibrando na área correspondente do psicossoma, para momentosas regressões a experiências pregressas em cujas vivências se originam os enfrentamentos e os ódios, demonstrando-se que inocentes realmente não existem ante a consciência cósmica, para a liberação de hipnoses profundas, para a reestruturação do pensamento danificado pelas altas cargas de vibrações deletérias desde a vida física, para reencontros com afetos preocupados com a recuperação de cada um daqueles pertencentes à sua família emocional e por aí vai. Então olha só os tratamentos que são feitos, aquilo que é completamente fora daquilo que nós estudamos aqui no mundo material, né? A Regina colocou, Nelly, não lembro onde, que Montessori, Piaget, entre outros, encarnaram para preparar-nos para educar as novas gerações subsequentes a eles. Olha, Regina, verdade ou não, certamente nós temos, né, dentre eles também, além de Montessori e Piaget, o próprio Pestalozzi, que também já deve ter reencarnado, trabalhando nessa reorganização, né, dos trabalhos pedagógicos aqui no nosso mundo. E nós vamos encontrar, né, influências das mais variadas. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando nós estudamos aqueles livros do Chico, Paulo Freire, por exemplo, né, exatamente, Angelina, né, e por aí vai, são muitos e muitos trabalhadores. Inclusive, né, aqui agora nós vamos abrir 2 parênteses, né? Deixa eu primeiro concluir o que eu colocava. Nós vimos naquele livro do Chico, aqueles que nós estudamos, um deles trazido por Humberto de Campos, em que ele falava sobre os espíritos que viveram aqui no Brasil na época da proclamação da República, o final do Brasil Império, o começo do Brasil República, que continuavam presentes aqui no nosso país, influenciando positivamente os líderes, os novos líderes que estavam aqui direcionando. Então, aqui direcionando o país. Então, no caso, por exemplo, das datas festivas, como 7 de setembro e outras datas importantes, cívicas aqui no nosso país, esses espíritos estavam presentes envolvendo todos aqueles que participavam de alguma forma. Então nós vemos, né, o próprio Leon Denis, no livro que ele fala sobre o mundo espiritual e a guerra, ele comenta que durante a Primeira Guerra Mundial, os líderes franceses tinham ao lado deles grandes nomes da história da França, entre eles Joana d'Arc, por exemplo. Joana d'Arc e outros generais, imperadores, que estavam ali presentes ajudando os líderes a tomarem decisões para fazer com que a França sobrevivesse àquele grande momento de turbulência que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, olha só, os espíritos continuam de alguma forma vinculados ao mundo material. E agora, então, falando aqui de Paulo Freire, deixa eu lembrar que eu ia falar dele. Me fugiu agora. Ah, sim, lembrei. A gente lembra a Revista Espírita, que é tanta informação, né, que computadorzinho às vezes aqui dá uma tela azul. A gente lembra, estudando a Revista Espírita, quando Kardec, então, ele entrevistava, através ali do trabalho mediúnico, alguns daqueles nomes que eram escritores, teatrólogos, cientistas que viveram, né, que eram contemporâneos dele naquela época, e que depois que chegavam no plano espiritual, faziam uma revisão profunda sobre as ideias que eles defendiam quando estavam encarnados. E nós vamos encontrar, por exemplo, Voltaire, um dos grandes nomes do iluminismo. Ele mesmo, ele pregava uma ideia, e quando chegou no plano espiritual, ele revia totalmente, vendo que ele estava errado no modo de pensar. Então nós vamos encontrar aqui esses pedagogos, por exemplo, que chegando ao mundo espiritual, embora tivessem os seus nomes registrados, né, dentro dessa área de atuação, chegam no plano espiritual e falam assim, poxa vida, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito diferente naquela época. Então o fato de terem exercido grande trabalho aqui no mundo físico não significa que eles não têm nada a aprender. Muitos deles, inclusive, precisam revisar as suas histórias. A gente lembra, né, aquela história do jovem Werther,
né, onde nós tivemos aquele, qual é o nome do autor? Esqueci o nome dele, mas aquele livro que conta a história daquele jovem que cometeu suicídio por amor. E esse livro, na Alemanha, naquela época, século XIX, se não me engano, século XVIII, ele então, esse livro, quando publicado, inspirou muitos jovens a cometerem o suicídio por causa de frustrações amorosas. Provavelmente a mesma coisa aconteceu com William Shakespeare, depois ali da sua peça Romeu e Julieta, ter alcançado ali grande conhecimento. As pessoas se inspiravam naquilo. E nesse caso, né, desse escritor, que me esqueci o nome dele agora, procurem para mim aí do jovem Werther, não era Wagner, esqueci o nome dele. Ele então, quando ele chegou no plano espiritual, ele percebeu que, embora ele fosse um escritor reconhecido, um livro... Não era Wolfgang. Esquecido me esqueci o nome dele. Depois a gente lembra, eu comento com vocês, eu posto lá depois no grupo. Mas esse espírito, por exemplo, não era Johann Wolfgang. Eu não vou lembrar agora. Mas ele então, esse livro, ele tomou tal dimensão naquela época, que depois que ele desencarnou, ele traz para Kardec, nós vimos isso na Revista Espírita, né, o arrependimento que ele teve de ter colocado um assunto de uma forma tão inconsequente e tão irresponsável, que levou tantos jovens ao suicídio por causa daquilo que ele escreveu. E aqui no mundo material, o nome dele foi marcado na história. Sendo que até hoje, né, salvo aqui a falha da minha memória, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele é reconhecido como um grande escritor da história da literatura mundial. Então você fala, nossa, ele foi um grande escritor da literatura. Quando chega no mundo espiritual, ele é aquele espírito que passa por constrangimento pelo fato de, no mundo espiritual, ele percebeu o grande erro que ele praticou na forma como ele levou suas ideias. Então nós vamos encontrar esses espíritos que, ao retornarem, também passam por essa revisão dos seus valores, revisão das suas ideias e tudo mais. Embora aqui no nosso mundo material, ele seja alguém consagrado pelos valores humanos, né? Vamos lá, por outro lado, deixa eu acelerar um pouquinho agora para a gente terminar aqui esse nosso capítulo. Por outro lado, a fluidoterapia, muito bem aplicada, produz efeitos surpreendentes, tendo-se em vista aqueles que a utilizam, movimentando energias internas e trabalhando-as da natureza, que são direcionadas aos centros perispirituais e chakras, agindo no intrincado mecanismo das forças energéticas que constituem o espírito. Então, olha só, não é apenas estudar a fluidoterapia, mas estudar a própria, entre aspas, anatomia do perispírito, trabalhando nos centros de forças, aplicando essas energias. O amor, porém, e a paciência, acentuou com ênfase, assumem primazia em todos os processos socorristas, procurando amenizar a angústia e o desespero daqueles que se enganaram a si mesmos e sofrem as lamentáveis consequências. Convidados especiais para a psicoterapia, mediante palestras comovedoras e ricas, de ensinamentos libertadores dos vícios, evocando vultos e conhecimentos históricos que merecem ser repensados, apresentam-se com assiduidade, fazendo parte do programa terapêutico deste núcleo de esperança, que sempre representa o amor que nunca falta e pacientemente aguarda. Havendo silenciado algo comovido, deixou-nos o conforto que deflui da bondade de Deus, jamais desamparando os filhos rebeldes, que preferem os caminhos tormentosos, quando poderiam haver seguido a estrada do bem e do dever sem tropeços. E porque a noite se encontrasse coroada de estrelas e um perfume balsâmico bailasse no ar, à medida que o grupo se diluiu, cada qual buscando repouso ou as atividades que deveriam desempenhar, continuamos no local reflexionando. Então está aqui esse nosso capítulo, falando então sobre a descrição dos trabalhos realizados lá no Hospital Esperança, né, no Sanatório Esperança. Aqui o próximo capítulo, Reminiscências. Nós vamos então aqui, deixa eu ver aqui. Ele vai continuar agora falando sobre os propósitos, né, aqui do hospital. Então, Reminiscências,
é o nosso trabalho de hoje, né? O próximo trabalho é na semana que vem. Então aqui, apresentado o Hospital Esperança. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento sobre a sua estrutura, seus objetivos, quem são os colaboradores e tudo mais, para que a gente entenda depois tudo que vai acontecer lá dentro, estudando a história de cada espírito e o modo como eles são tratados e acolhidos nessa instituição. Né? Então fica para nós aqui o próximo capítulo, Reminiscências, é o capítulo 3 aqui do nosso livro. Angelina colocou, né, não tem nada a ver com o assunto, mas gostaria de saber, a FEB tem uma edição do livro, O Grande Enigma, com 183 páginas. Resumo. Na verdade, O Grande Enigma, Angelina, que é um livro de Leon Denis, ele não é um livro grande. Ele é um livro pequeno até, então 183 páginas, acho que é condizente, né? Eu tenho esse livro, tinha esse livro. Então é um livro pequeno, não é comparado com outras obras de Leon Denis. Esses 183 páginas acho que é um número ideal para publicação, tá? Deixa eu só ver rapidinho aqui. Os Sofrimentos do Jovem Werner. É isso mesmo, Dudu, esse nome mesmo. Por Goethe. É que você colocou Johann Wolfgang, e na verdade ele é conhecido como Goethe, que era o último nome que você colocou. Então tá aqui, ó, Sofrimentos do Jovem Werther. Foi publicado em 1774 e é um romance de Johann Wolfgang von Goethe. Ou Goethe, tem ali a pronúncia em alemão, que meu alemão é ótimo. Né? Então aqui só um resuminho rápido, para a gente poder analisar. Isso mesmo. Então diz assim: o livro reúne cartas do protagonista Werther, para o amigo Wilhelm, né? Lembrando que Wilhelm, em alemão, ele tem ali a sua correspondência. Em português, como Guilherme, né? Então é Wilhelm, William e Guilherme. São 3 nomes correspondentes. Então o livro reúne cartas do protagonista Werther para o amigo Wilhelm, que retratam uma sensibilidade romântica e o sofrimento da alma diante da sua paixão obsessiva e impossível por Charlotte, ou Lotte, mulher culta de alta sociedade alemã, pronta para se casar com Albert. Né? E aqui depois tem ali a história, né, contando um pouquinho sobre, para quem tiver interesse então, os sofrimentos do jovem Werther. E a gente vai ver aqui então mais uma vez um drama bastante problemático que trata, né, da questão do suicídio como algo natural, por uma condição de um amor não correspondido, mas que trouxe uma inspiração para muitos jovens naquela época. E por isso então toda a polêmica em torno dele, né? Então, como é colocado para nós aqui, publicado pela primeira vez em 1774, que teve um sucesso enorme e imediato em toda a Europa. Então depois aqui, para quem quiser conhecer, está aí a indicação, a referência. Depois eu posso até pegar para vocês qual é a edição da revista em que o Goethe, né, fez a entrevista com Kardec para contar um pouquinho sobre esse drama que ele viveu depois na sua consciência. Então, quando volta para o mundo espiritual, assim como nós fazemos uma revista das nossas ações, e na grande maioria das vezes nós passamos por grande constrangimento por termos vivido determinadas ideias, determinadas posturas e valores, e no mundo espiritual diferente, nós vamos encontrar essas realizações também, que são revistas pelos seus autores, que passam por esse constrangimento. Porque a visão que eles tinham era uma visão do mundo material